Fala comigo, rapaziada. Johnny Ball na área. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao seu canal especializado em futebol internacional. Criado também por alguém apaixonado por futebol internacional. Meu nome é Johnny Barbabella e no vídeo de hoje, como já prometido, nós vamos finalmente fazer as análises táticas e técnicas de alguns jogos da última rodada dos campeonatos europeus nas 5 grandes ligas. Rapaziada, vou confessar para vocês aqui que não é o vídeo mais fácil e mais tranquilo de fazer. Não, eu tô no meu terceiro take, provavelmente, mas é algo que eu gostaria muito de passar para vocês, a minha visão, a minha análise, né? E acho que esse aí é um dos grandes diferenciais do canal. Então, sem demora, vou comentar aqui para vocês quais os 3 jogos que vamos analisar e em seguida a gente já começa a análise deles. Então nós vamos ter 2 jogos de Premier League e um jogo da Ligue 1. Na Premier League temos Manchester United 2, Chelsea 1, Arsenal 1, Manchester City 1, e na Ligue 1 nós temos Olympique de Marseille 1, PSG 0. Vamos começar então, rapaziada, pelo jogo do Manchester United contra o Chelsea, né? Manchester United foi escalado com Bayern no gol, né? 3 zagueiros sendo o De Ligt na direita, o Maguire central e o Luke Shaw jogando pela esquerda. Os 2 alas, Dorgu pela esquerda e Mazraoui pela direita, dupla de volantes Bruno Fernandes e Casemiro, como de praxe. E a trinca de ataque, Diallo de um lado, Ndombele do outro e o Sesco, mais centralizado. O Chelsea, por outro lado, veio com Sanches no gol, Reece James na lateral direita, Fofana e Chalobah são a dupla de zaga, Cucurella é o lateral esquerdo, uma dupla de volantes composta por Enzo Fernandes e Moisés Caicedo, o camisa 10, o Palmer, nas pontas Estevão de um lado e Pedro Neto do outro, comandando o ataque, o João Pedro, lembrando aí que o João Pedro faz muita posição de falso 9 também, então é quase que uma dupla de ataque ou uma dupla de meias, né? Entre Palmer e João Pedro, ele funciona muito nessa dinâmica. E rapaziada, antes de fazer uma análise desse jogo, eu gostaria mesmo de parabenizar o Rubem Amorim por ter conseguido motivar o Manchester United a jogar um jogo com tanta vontade, com tanta confiança, tanta gana, raça, porque é um projeto aí muito contestado, né? Parece que muitos jogadores estão fora de posição. E de algum modo aí, o Rubem Amorim consegue colocar na cabeça dos seus jogadores que os jogos de Big Six são muito importantes, né? Não é coincidência, rapaziada, que os melhores jogos do Manchester United na temporada foram contra Arsenal e Chelsea, ou seja, adversários bem mais fortes, com bem mais elenco, né, que exigem um nível de concentração muito superior que os outros jogos. E o que o Rubem Amorim precisa de um equilíbrio, na real, é que nesses jogos contra o Big Six eles se concentram muito e se dedicam muito, e nos jogos restantes eles se dedicam muito pouco. Mas beleza, vamos lá pro jogo, né? O Chelsea ficou com um jogador a menos durante quase todo o primeiro tempo. Isso porque o seu goleiro, o Robert Sanchez, foi expulso aos 8 minutos em um lance de ligação direta feito pelo Maguire, que encontrou a casquinha do Sesco, né? O Sesco aí funcionando muito como um alvo ali na frente para desafogar a pressão alta dos outros times, e que deixou o Ndombele na cara do gol. O Sanches, antes do Ndombele poder entrar na área, ele comete um pênalti e é expulso. E rapaziada, esse aí é um cenário de um jogo tradicional da Premier League, né? É aquele modelo de perde-pressiona, né? O Gegenpressing, também conhecido internacionalmente. E assim, o Chelsea nem estava fazendo uma marcação tão alta, eles estavam fazendo uma pressão de prática, todo time inglês faz, mas o United, assim, para não se escorregar na bola, né, literalmente, tentou ir com mais posse da bola, tentou umas ligações diretas, justamente se
apoiando no centroavante alto, né, o ponto de referência. Isso parecia ser o pior cenário possível para o Chelsea, né? Até que o Maresca entrou em ação e resolveu piorar tudo. Porque, beleza, se o goleiro é expulso, você vai ter que sacrificar um jogador. Por óbvio, você sacrifica o Estevão, que é o jogador menos preparado para um jogo de Premier League, ainda mais um jogo de Big Six. Então você saca ele e coloca o Jorgensen, que é o goleiro reserva. Mas ao mesmo tempo, rapaziada, o cara me tira o Pedro Neto para colocar o Tozinho, que é zagueiro. Então o Maresca, assim, 8 minutos, estamos expulsos, ai meu Deus, o que tá acontecendo? O Manchester United é o Manchester United, e não é. Então eu vou fechar minha linha de 5 aqui, e fechei. E agora eu tenho uma linha de 5 defensores e 4 meias, porque é o Enzo, o Caicedo, o Palmer e o João Pedro. Por que o Maresca tirou os 2 jogadores de lado de campo dele, que é justamente a principal arma que você tem que ter quando você está jogando com a menos? Você tem que fechar os lados do campo, fechar bem todos os setores do campo, né? E ter um jogador de velocidade para conseguir sair quando você tiver mais espaço, né? Por óbvio, o Manchester United ia abafar o Chelsea, e foi o que fez. O Rubem Amorim, ele foi bastante inteligente nesse jogo. Eu gostei das variações táticas que ele fez, principalmente quando era para povoar o meio campo e ele ganhar em superioridade numérica, né? Que ao invés de você jogar só com Bruno Fernandes e Casemiro, né, circulando pelo centro, ele trazia muitas vezes o Dorgu e o Mazauri para povoar esse setor e você ganhar, né? Você ser superior numericamente. E para dar mais amplitude pro time, ele abria bem os 2 alas, né? Você viu o Diallo, que fez uma péssima partida, diga-se de passagem, acho que foi o pior então. Você viu o Diallo e o Ndomo muito abertos. E, rapaziada, voltando um pouco ao Chelsea, eu teria tirado o Palmer, tá? Porque eu já falei algumas vezes, principalmente nas outras redes sociais, que o Palmer é aquele cara que decide jogo, ele não é participativo. E ele tá cagando pra marcação do seu time. Ele não vai acompanhar descida de zagueiro, descida de lateral até o fim. E o Dorgu, que já fazia esse movimento de entrar para povoar o meio campo, viu um espaço além, né? Já que o Palmer não acompanhava ele, era o dever do Palmer nesse momento. O Palmer não acompanhava ele conseguiu entrar na área com certa facilidade, sem marcação, né? E o gol sai no cruzamento, porque ele consegue a cabeçada, a bola acaba sobrando pro Bruno Fernandes, que faz 1-0. Né? E assim, o Chelsea tomou 2 vezes o mesmo gol, né? Beleza. O Palmer machuca e eu pensando comigo mesmo na hora do jogo, né? Agora ele vai botar o Gittens, ele vai botar o Garnacho, alguém pra correr. Não, ele vai lá e bota o André Santos. E nada com o André Santos, mas o que o Maresca tá fazendo? Se você entendeu o que o Maresca tava querendo, coloca aqui no comentário, porque eu sinceramente não entendi, né? E assim, aí o United faz o segundo gol da mesma maneira, né? Eles estão ali com a trinca de volantes. E o Maresca adianta um pouco com o Enzo Fernandes, né? Para dar uma tentativa de dinâmica, de saída para o Chelsea, mas algo que não funciona também. Né? E o jogo parecia que ia ser um massacre do Manchester United. Inclusive eu acompanhei nas redes sociais a torcida falando, não, tira um zagueiro, o Rubem Amorim. Coloca o time pra frente, vamos amassar o Chelsea. E eu acho que ele fez certo em manter o sistema de jogo dele, porque é um sistema complexo e é a primeira vez que o Manchester United ia poder jogar nesse sistema com tranquilidade e ver todas as variações que eles poderiam conseguir, né? Então acho que o Rubem Amorim pensou nisso e foi esperto, inteligente em manter o seu sistema e padrão de jogo, né? E o jogo teria sido muito... Não que tenha sido difícil para o United, mas teria sido muito mais fácil se não fosse o irresponsável do Casemiro, que resolveu também ser expulso no final do primeiro tempo, né? Então, você está ganhando de 2-0, o seu homem de contenção é expulso, você tem... o Chelsea agora iguala em número de jogadores, e eu penso, vamos ter um jogo bom aí no segundo tempo, né? Se o Maresca mexer adequadamente, vamos ter um bom jogo. E o Maresca não mexe, cara. Não mexe. Nem Garnacho, nem Gittens, eles não entraram em momento algum. Mas tem uma coisa também.
Garnacho e Gittins não iam poder entrar juntos, porque o outro responsável do Cucurella, ele tomou um cartão amarelo no final do primeiro tempo também, né? E assim, o Maresca já se borrou de medo de ter um jogador a menos, imagina com a possibilidade de ter outro, né? Com eventual expulsão do Cucurella. Então o Cucurella saiu, entrou o Malo Gusto e o Maresca só poderia fazer mais uma substituição, seja o Garnacho ou o Gittins. O Garnacho até teve umas conversas no banco de reserva, mas ele não entrou, né? Entrou o George, não lembro dele, Geoffrey, deixa eu achar o nome aqui, George, que simplesmente não tinha muito o que fazer, né? E rapaziada, vocês vão lembrar de um lance no segundo tempo que o João Pedro foi acionado em velocidade no contra-ataque e ele simplesmente não tinha arrancado e não tinha fôlego para conseguir chegar no fundo do gol. Ele parou mais ou menos ali na quina da grande área até que a defesa do Manchester United conseguiu cobrir. E aí que eu fico pensando, cara, se o Maresca tivesse colocado alguém de mais velocidade ou mantido alguém de mais velocidade nesse jogo, essa era uma chance que o Chelsea provavelmente marcaria, né? Seria uma grande chance criada pelo Chelsea. E somado ao gol que eles fizeram também com o Chalobah, né, seria aí um possível 2-2. Então, eu gostaria de dar parabéns pro Rubem Amorim pela postura do seu time, pela postura de manter suas convicções em jogo e não se deixar acalorar pela situação, né, do jogador a mais, mesmo que só por metade do tempo. E queria falar pro Maresca que parabéns, Maresca, você teve uma noite de Ten Hag, né? Se alguém tá orgulhoso de você, é o Erik Ten Hag. Então, rapaziada, sobre o jogo do Chelsea e do Manchester United, é isso. Eu não sei se vou ter alguns frames para colocar aqui na tela para vocês, mas esse foi o meu entendimento do jogo, o meu entendimento desse derby de Big Six. A gente passa então a analisar Arsenal e Manchester City, né? O jogo foi no domingo, ficou 1-1. Quem marcou pro City foi o Haaland e quem marcou pro Arsenal foi o Martinelli. Tá numa boa fase. Vamos lá, o Arsenal começou com Raya no gol, Timber na lateral, a dupla de zaga Saliba e Magalhães, Calafiori na esquerda, 3 volantes, né? Infelizmente, com Zubimendi, Rice e Merino. No ataque, Madueke, o Saka estava no banco, o Vitor Gyökeres e o Leandro Trossard, que foi uma grande surpresa, né? Acredito que a ideia do Arteta aí colocando o Trossard seria dar um pouco mais de qualidade e de finalização para o seu time, né? Um pouco mais de criação pelo outro lado, já que você estava com 3 volantes, ele colocou um cara mais armador. E eu não entendi por que ele não começou com o Eze para isso, né? O que era o mais óbvio a se fazer. Já o Manchester City começou com o Donnarumma no gol, o Zanov mais uma vez na lateral direita. É o time que o Zanov mais uma vez na lateral direita, Rubem Dias e Gvardiol na defesa, O'Reilly na lateral esquerda. Os meio-campos eram Rodri, Foden e Reinders, numa extremidade Bernardo Silva, na outra o Doku e na frente o Haaland. Aí sobre o City, por que o Gvardiol continua jogando no miolo da zaga, sendo que ele é o melhor lateral esquerdo em atividade, né? Ele faz uma função que só ele e o Calafiori, inclusive os dois estavam em campo, só ele e o Calafiori sabem fazer, mas o Gvardiol ficou no miolo da zaga para o Riley jogar na lateral por conta do Madueke, né? O Gvardiol jogando no lateral e deixar o Madueke com muita liberdade, o Guardiola não podia permitir isso, né? Ele claramente estava com medo disso e é por isso que o Gvardiol jogou na zaga. E, cara, assim, o City fez gol logo no início, um contra-ataque, né? Não foi culpa de ninguém ali do Arsenal. E depois disso o Arsenal com a bola, pouca intensidade, o City só apareceu, mas assim, pouca intensidade, mas sem chutar também o Arsenal, né? É aquela coisa, você roda muito a bola e cria poucas chances. Mas, né, o Arsenal criou 2 grandes chances do jogo inteiro. E o City, que também criou 2 grandes chances, teve sua segunda chance no primeiro tempo,
Na primeira e única vez que eles marcaram uma pressão alta, né, que o Doku rouba a bola, acho que do Merino, e o Reinders chuta em cima do Raya, foi alguma coisa assim, né, mas foi a única vez que a gente viu o City marcar em alta nesse jogo. E assim, o City ficou tão pouco com a bola que eu nem consigo trazer para vocês qual era o esquema tático do Guardiola para tentar sair jogando, porque claramente não era o interesse do Guardiola nesse jogo. O Guardiola queria se defender, ainda mais que saiu na frente com 8 minutos de jogo. E é o seguinte, eu quero deixar uma crítica aqui ao nosso querido atleta Mikel Merino, que eu acho ele um excelente atacante, mas para jogar no meio campo ele me faz raiva muitas vezes, né? Você sabe, eu sou torcedor do Arsenal, não expondo isso para ninguém. E o Merino no meio campo ele me irrita bastante, principalmente nos jogos de muita intensidade, como um jogo contra o Manchester City. Eu acho que ele até serve para jogar no meio campo em outros jogos da Liga, né? Às vezes até em jogos de Champions, como foi o caso do Bilbao, mas ele parece estar uma rotação abaixo e, né, ele acaba atrapalhando o nosso time, né? Acaba atrapalhando a fluidez do jogo do Arsenal, né? Não à toa ele foi o pior em campo. E assim, falando pelo Arsenal, né, as tentativas do Arsenal estavam sempre pelo meio, e assim, o que não faz muito sentido, já que o meio campo é sempre o setor mais povoado dos times do Pep Guardiola, então é um setor congestionado. O Gyökeres lá entre dois zagueiros não ia fazer nada mesmo, e as melhores chances que o Arsenal teve foram com o Gyökeres conseguindo fazer um pivô e acionando alguém que corria pela esquerda. Uma hora foi o Trossard e outra hora foi o Calafiori, mas nenhum deles conseguiu alcançar a bola, né? Eles não conseguiram transformar essas oportunidades em chances de gol. E eu fico pensando o seguinte, eu falei isso o jogo inteiro quando eu estava assistindo. Tira o Gyökeres do centro, deixa ele no lugar do Trossard, né? Aproxima mais o Trossard e o Merino ali, faz um pivô e tenta enfiar essa bola na esquerda pro Gyökeres, que o Gyökeres vai ganhar do Kusanov na corrida e vai criar uma chance de gol. E eu não sei por que diabos o Arteta não pensou nisso em momento algum. Sabe, o Gyökeres é muito bom na arrancada, ele sabe fazer os movimentos de se desvincular do seu marcador. Então, né, num jogo trancado como esse, e o City claramente estacionando o ônibus, para mim, era a opção mais clara, né? Era a tentativa mais clara, era como o Arsenal mais poderia gerar perigo pro jogo do City. O que não aconteceu, né? O primeiro tempo acaba com 1-0 pro City, e o Arteta no segundo tempo ele resolveu ser peitudo, né? Ele sacou o Menino, colocou o Wesley, e com isso ele faz a mudança, né, daquele 4-3-3 conservador para um 4-3-3 ofensivo, ou seja, ao invés de você jogar com um pivô único, que era o Zubimendi, que sai na marcação, ele recua o Rice, ele joga um pivô duplo, com eles e com mais liberdade no meio campo para flutuar, né? Então, esse pivô duplo ele serve não somente para você ter alternativas na saída de bola, mas também para você conseguir cobrir com mais precisão as lacunas deixadas pelo seu camisa 10, que, repito, está com liberdade para se movimentar. Então, achei interessante finalmente o Arteta fazer essa modificação, e é uma coisa que, né, a gente pede muito isso com o próprio Odegaard, né? O Odegaard não tem essa liberdade que o Wesley teve nesse jogo, né? Eu, assim, não tô falando que não faria, não tô falando que também seria bom nessa posição, mas tô falando, acho que ele com mais liberdade, mais perto do gol, onde a gente pode ver aquele prime Odegaard de 22, 23 de novo, né? Então, uma vez que o Arteta viu que isso funcionou, eu acredito que a gente possa ver acontecer mais algumas vezes com jogadores diferentes. E quão irônico é o destino, né, rapaziada? Porque o jogo estava acabando, o City estava ganhando e, né, já eram acréscimos, e o City adiantou um pouco as suas linhas justamente para impedir que o Arsenal conseguisse circular a bola no terço final do seu campo, né? E, né, numa ligação direta, coisa que o Arsenal gosta de fazer, mas não estava fazendo muito esse jogo, né? Uma ligação direta do Eze por elevação para o Martinelli, que sabe correr a rota muito bem. Ele faz a rota, ele sai em posição regular e toca por cima. Não é um
belo gol do Martinelli, que está numa excelente fase ultimamente, né? Entrou contra o Bilbao e resolveu o jogo. Entrou contra o City e foi importantíssimo para conquistar o empate. Então, acredito que com essa variação aí do Arteta, com um meia mais fluido e com seus pontas podendo fazerem rotas de corrida buscando atacar o espaço em velocidade, que é a coisa que o Martinelli mais sabe fazer no futebol, né? Acho que ele tem muito a progredir e o seu futebol tem muito a evoluir. Quem sabe ele volta ao Prime Martinelli de também 22, 23. Pelo lado do City, rapaziada, eu queria destacar o Bernardo Silva, que ninguém gosta dele, só o torcedor do City gosta dele, mas ele é muito importante pro City, igual o Odegaard é importante pro Arsenal. Ele é simplesmente a mente do Guardiola dentro de campo, é ele quem coordena, ele quem lidera todo o time do City o tempo inteiro. E também o Donnarumma, cara, além dele ser um paredão, né, velho, defende muito, pega muita bola, joga muita bola o Donnarumma. Ele foi totalmente imponente na sua área, sabe? O Arsenal, que é muito forte na jogada de bola parada, não teve a menor chance. O Donnarumma dominou a pequena área nos jogos de escanteios, como há muito tempo eu não vi um goleiro fazer, né? Então, o Guardiola, assim, parece que foi uma contratação bem acertada, né? O Guardiola não vai sofrer muito com bola parada por conta do Donnarumma. Não vai sofrer muito com chute de longa distância, porque esse cara também pega tudo que aparece na frente dele. E, sinceramente, rapaziada, o jogo com o pé dele, né? Beleza que não foi muito pressionado esse jogo, o que eu acho, inclusive, um erro do Arteta, em não pressionar o Donnarumma. Mas como ele não foi pressionado esse jogo, o jogo com o pé dele foi ok. Ele não comprometeu o time em momento algum. Ele chutou uma bola pra fora, outra, mas assim, ele não entregou, ele não deixou o time em uma posição desconfortável depois de fazer uma saída com os pés. Então, poxa, belo jogo do Donnarumma e vai ser um dos grandes nomes da liga, né? Eu aposto que vai ser o melhor goleiro da liga. E eu aposto que o Guardiola vai dar um jeito nele e o Luiz Henrique vai ficar babando e falando por que eu deixei esse cara ir. E já que eu citei aqui agora o Luiz Henrique, a gente sai da Inglaterra, a gente sai da Premier League e vai para a França, mais especificamente em Marseille, onde no Orange Velodrome, o Olympique de Marseille quebrou um tabu de 14 anos sem vencer o PSG em seu estádio. E isso só pôde acontecer, rapaziada, graças aos esforços do De Zerbi e do seu esquadrão, que foi composto por Rulli no gol, uma trinca de zagueiros com Pavard na direita, Balerdi centralizado, Balerdi capitão, Aguerd pela esquerda, os dois alas eram Emerson Palmieri e Timothy Weah, filho do George Weah, melhor do mundo. Os dois volantes, Pierre-Emile Højbjerg e O'Reilly, e a trinca de atacantes era o Igor Paixão de um lado, o Mason Greenwood, que eu não gosto dele, do outro, e o Guiri centralizado. O PSG veio quase que espelhado, né, com o Chevalier no gol, Marquinhos na trinca de zaga, Marquinhos pelo lado direito, Zabarni centralizado e o Pacho pelo lado esquerdo, né, lembrando que o Pacho é canhoto, os dois alas, Hakimi e Nuno Mendes, como de praxe, um meio campo muito técnico ainda, apesar dos desfalques, com o Zaire Emery, Vitinha e Fabian Ruiz, e a dupla de ataque que era Gonçalo Ramos e o Kvicha Kvaratskhelia. Lembrando que o PSG tinha três desfalques, né? O Dembélé, o Doué e o João Neves, que estavam todos, inclusive, lá na premiação do Ballon d'Or. O Dembélé, inclusive, foi sagrado o grande melhor do mundo, o grande vencedor, melhor do mundo dessa temporada. Parabéns pra ele, merecido. E, rapaziada, falando um pouco do jogo, né? Esse jogo não tem muita coisa pra gente falar, porque o PSG teve um XG muito baixo, não conseguiu criar, né? O De Zerbi, acho que o De Zerbi não foi para tentar vencer esse jogo, mas ele foi para aproveitar as oportunidades, e de fato aconteceu. E o gol sai logo cedo, né? Eu vou ter que falar do Chevalier, né? Eu gosto muito dele. Mas o Chevalier, de fato, rapaziada,
Ele falhou no lance, catou borboleta ali, e uma disputa entre o Aguerd e o Marquinhos ali, acabaram dando a Liga 1 deu o gol contra do Marquinhos, mas o Olympique de Marseille saiu na frente logo aos 5 minutos, e o De Zerbi falou, objetivo conquistado, agora a gente vai fechar esse jogo. E qual que foi a grande sacada do De Zerbi? Com esse time sem alguém para flutuar no meio campo, igual faz o Dembélé, igual faz o Doué, né, ficou bastante simples desse PSG ser marcado. O De Zerbi então coloca uma linha de 5, bem robusta, né, composta pelos 2 alas e os 3 zagueiros, e ele monta um pentágono bem fechado no meio campo, vocês podem até ver aí que eu vou mostrar para vocês. Né? E esse pentágono aí era o principal arma que impedia a circulação do meio-campo do PSG. Porque você tem 5 caras marcando 3. Você tem 5 caras marcando Vitinha, Zaire Emery e Fabian Ruiz. E quando você tenta... E assim, a gente tem que entender também que o Hakimi e o Nuno Mendes eles fazem muita ultrapassagem por dentro, né? Eles invertem e ultrapassam por dentro. Quando eles tentavam fazer isso, um ou dois desse pentágono se juntava com o outro ala e o zagueiro, né? E eles estavam sempre em blocos ali, fechando as oportunidades do PSG. Né? O Olympique de Marseille, apesar da menor posse de bola, apesar de ter abdicado do jogo muito cedo, né? Criou as melhores oportunidades, bola na trave. O Alba no final do jogo, depois que entrou, perdeu um gol cara a cara com o Chevalier, algo que não se pode fazer, né? Mas aquela coisa, né? O Roberto De Zerbi, ele é muito bom. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de falar com o Sandro, Sandro Volante, jogou no Inter, jogou no Tottenham, que é auxiliar do De Zerbi, né? Que eu já tive a oportunidade de conversar com ele, já escutei ele também no Correspondente Premier, e ele realmente fala muito bem do De Zerbi, fala que o cara é fora de série, muito inteligente, muito estudioso. E eu acredito, rapaziada, que se não fosse o problema do De Zerbi com a gestão dos jogadores do seu elenco, né, esse cara aí já era para estar num time muito superior. Inclusive, eu acho que era para ele estar, sei lá, no Liverpool no lugar do Arne Slot. Ou quem sabe aí na Inter no lugar do Kivo, né, depois que o Simone Inzaghi pulou do barco. E eu queria fazer mais uns apontamentos aqui dos jogadores do Olympique de Marseille. Tem 2 jogadores que me chamam muita atenção. Um deles é o Benjamin Pavard. Ele, para mim, é um jogador excepcional, é muito seguro em tudo que ele faz. Não é um jogador nota 10 em tudo, mas é um jogador 6, 7 em tudo, né? Raramente ele é um problema para o seu time. Inclusive, eu sou apaixonado com a posição de lateral direito defensivo, né? Eu não acho que o lateral tem que apoiar tanto. E o Pavard é um dos melhores jogadores na posição, para mim. Outro jogador que eu tô até um pouco errado sobre ele é o Aguerd, né? Que jogou no West Ham, depois jogou na Espanha e agora tá tendo sua chance no Olympique de Marseille. Eu acho ele um baita jogador, né? Esquerda, ele tem bom físico, capacidade atlética, sabe jogar em linha alta, não à toa tá no time do De Zerbi. Eu acho que ele tem tudo para fazer uma boa temporada, né? O Marseille vem para finalmente tentar bater de frente com o PSG. Né? O PSG hoje é o segundo, o Marseille é o 8º, mas o projeto do Marseille é, através do futebol posicional também, bater de frente com o Luiz Henrique. E o Aguerd é, com toda certeza, um dos grandes nomes desse time defensivamente. Ofensivamente eu não vou falar nada, porque o bom jogador deles é o Greenwood, e o Greenwood não pode ganhar hype de ninguém. Então, rapaziada, sobre o jogo do Marseille e do PSG, é isso. Eu acho que nem faz tanto sentido, né, eu ficar narrando aqui os acontecimentos dos jogos para vocês, até porque vocês podem ver os melhores momentos dos jogos em qualquer outro canal aí do YouTube, ESPN, Disney, Kazé, Sport TV, se eu esqueci, GE né? Se eu esqueci algum, me perdoem. TNT. Me perdoem se eu esqueci algum. E vai ser muito bem interessante do que me ver falar sobre jogos, né? Então, o que eu quero trazer mesmo aqui para vocês é essa diferença, esse diferencial
tático e sistemático de todas as equipes, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Você vê aí que é um tipo de vídeo mais técnico, né? Eu tô com o meu computador aqui do lado, eu nem consigo dar muita atenção para a câmera, porque eu fico muito concentrado aqui em todos os dados e anotações. Mas é isso, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Deixem aí no comentário se vocês gostaram, se tem algum outro se tem algum outro jogo que vocês gostariam que eu comentasse, se tem algum jogo da próxima rodada que vocês gostariam que eu fizesse análise. E me conta aí o seu time de futebol europeu favorito. Se você quer que eu faça um vídeo sobre o sistema desse time, né? Sobre o sistema do seu time. Então, né, vou pedir mais uma vez aí, não sei se eu pedi esse vídeo já, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, divulga. Esse projeto aí tem muita coisa ainda para sair, muita coisa ainda para dar certo, e eu conto fielmente com você, viu, rapaziada? Então, tamo junto, grande abraço e até a próxima!